A jornada do milionário e a amizade do mendigo negro. A cidade nunca dorme. O caos das ruas pulsava como um coração inquieto, onde a riqueza e a pobreza dançavam em um ritmo frenético. No meio dessa agitação, Negra, uma mulher que já fora uma artista marcial promissora, agora se via como uma sombra. Moradora das ruas, seu olhar era profundo, carregando segredos que poucos poderiam imaginar. A aura de mistério que a cercava era evidente, especialmente após o sumiço de um empresário famoso, um homem que se tornou obcecado por ela. Negras ondas de cabelo crespo e sua pele escura eram como um manto que a resguardava das olhadas curiosas e dos comentários sussurrados. Ela era uma figura solene, uma mulher que parecia carregar o peso do mundo em seus ombros. O que ninguém sabia era que em seu passado, ela havia vivido em um templo distante, sob a orientação de um monge que lhe ensinou os caminhos do Kung Fu. Ali, Negra aprendeu sobre sua força interior, uma força que agora precisava. Eles eram a luz em um mundo tão escuro, mas também um lembrete de um futuro que parecia incerto. Cada sorriso tímido das crianças era um fio de esperança que a mantinha em movimento. Enquanto a cidade se entregava a seu ritmo frenético, Negra começou a investigar. As pistas a levaram a becos sombrios e a encontros clandestinos com pessoas dispostas a sussurrar sobre os segredos sórdidos que envolviam a elite da cidade. A impressão de que havia algo muito maior em jogo a acompanhava. As palavras de aviso ecoavam em seus ouvidos. Cuidado com aqueles que querem o poder, pois eles têm olhos e ouvidos em toda parte. A tensão crescia. Algemada pela responsabilidade de proteger as crianças, ela sentia suas inseguranças se desnudarem. Será que realmente conseguia enfrentar essa batalha? Para ajudá-las, ela precisaria da coragem que sentia há tanto tempo, a mesma coragem que a fez desafiar limites em sua juventude. Cada movimento que ela ensaiava trazia à tona a guerreira que existia. Em sua busca, uma mensagem anônima chegou até ela. Continha um segredo tão profundo que faria qualquer um tremer. Era sobre o empresário desaparecido, revelando que ele não era exatamente quem parecia. As palavras a paralisaram. O que ela descobriria não seria apenas sobre o que aconteceu com ele, mas talvez sobre seu próprio passado, uma história que ela pensava ter deixado para trás. Estava na hora de uma luta decisiva. Uma batalha que não seria apenas por sua sobrevivência, mas pela verdade que poderia mudar suas vidas para sempre. Corações palpitaram. O peso no ar era intenso. Negra respirou fundo, preparando-se para o que estava por vir. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto Negra respirava fundo, se preparando para a luta que poderia me dar tudo, sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A notícia que chegara até ela estava cravada na sua mente. Seu coração martelava com cada letra revelada. Era hora de agir, mas o que ela não esperava era que a verdade poderia ser mais devastadora do que qualquer soco que um adversário poderia desferir. Subitamente, uma batida na sua porta. A pequena casa de papelão em que se abrigava balançou ligeiramente. As crianças vieram correndo para seus braços, buscando segurança. O coração acelerado de Negra também pulsava por eles. Fiquem atrás de mim, sussurrou, com uma voz que mal reconhecia. Com um movimento rápido, ela abriu a porta. Na luz fraca, uma figura familiar se destacava. Era Raul, o contador do empresário. Um homem que sempre mostrara cordialidade. Mas havia algo em seu olhar. Um vazio, um fio de temor. Negra, você precisa vir comigo. Ele apressou-se a dizer, a voz trêmula.
É sobre o desaparecimento. Há algo que você não sabe. Um nó se formou na garganta dela. O que aconteceu com ele? Perguntou, a urgência na sua voz preenchendo o ar pesado. Raul hesitou, desviou o olhar. Você precisa ouvir isso agora. Não podemos ficar aqui. Ela o seguiu, puxando as crianças que se agarravam à sua saia. A cidade continuava pulsando, mas as sombras pareciam mais longas, e o vento sussurrava promessas aterradoras. Na esquina de uma rua deserta, Raul parou. A verdade é que, ele começou, mas não teve tempo de completar. Uma explosão irrompeu ao longe. Os vidros de um carro estouraram. O eco se espalhou como um trovão no ar. Negra gritou, puxando as crianças para mais perto. Mas antes que ela pudesse reagir, Raul se virou, com um olhar de desespero que a paralisou. Você precisa saber. O empresário, ele... E então, tudo foi envolto em caos. Um grupo de homens surgiram das sombras, armados e determinados. O rosto de Raul se transformou em pânico, e nesse instante, ele se lançou na direção de Negra, como se tentasse protegê-la. Mas, no meio da ação, um disparo ecoou. Não foi um disparo qualquer. Era como se o tempo tivesse parado. Os olhos de Negra se arregalaram. Raul caiu, seu corpo se contorcendo no chão. Os gritos das crianças fizeram com que seu coração parasse. Raul, não! Ela correu até ele, suas mãos tremendo enquanto tentava descobrir o que fazer. O calor da ferida, a fragilidade da vida, tudo em sua mente se embaralhava. Uma voz rouca surgiu do fundo. Ele não era quem você pensava. O empresário. Ele te usou. Ele queria algo de você. A figura complexa revelou-se, e ao ouvi-lo, o mundo de Negra virou de cabeça para baixo. Era o irmão do empresário, um rival obscuro que sempre esteve nos bastidores. Você deve escolher, Negra, a verdade ou as crianças? O que você quer saber? O que você vai sacrificar? Perguntou ele, com um sorriso sinistro que fazia sua pele arrepiar. Agora, enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto de Negra e o medo das crianças ecoava nos seus ouvidos, ela sabia que tudo estava prestes a mudar e que as escolhas que faria a levariam a um destino que nunca poderia imaginar. O peso das palavras, a encruzilhada da verdade, tudo parecia esmagá-la. A pergunta que se formou nas profundezas da sua alma a seguia. Até onde você iria para salvar aqueles que ama? Ela respirou fundo. O peso do mundo sobre seus ombros. O que fazer? A verdade ou a proteção? A cidade continuava a pulsar, mas para a Negra, tudo agora era um eco vazio, aguardando por sua decisão. O tempo parecia parado. O grito de Negra, misturado ao desespero das crianças, ecoava em seus ouvidos. Raul caía, o sangue escorrendo pelo chão sujo da rua. Mas no instante em que a realidade a engoliu, uma luz forte iluminou a cena. Era um carro preto, luxuoso, que parou abruptamente próximo a eles. A porta se abriu em um movimento brusco, e uma figura alta e elegante saiu de lá. Negra ficou paralisada. Era ele, o empresário desaparecido. A expressão confusa, mas viva, desmontava tudo o que havia aprendido até então. O que? As palavras morreram em sua boca enquanto ela encarava o homem que todos acreditavam estar morto. Negra, ele gritou, e sua voz era uma mistura de alívio e urgência. Havia medo em seus olhos, mas também uma determinação gutural. Você precisa vir comigo. Não é seguro aqui. Os homens armados hesitaram, confusos com a aparição dele. O irmão do empresário, que começava a se aproximar com um sorriso maligno nos lábios, ficou estático. Você não deveria estar aqui. Ele balançou a cabeça, a incredulidade clara em seu rosto. Raul se contorcia no chão. As crianças uivavam, e tudo parecia estar escorrendo entre os dedos de Negra. O que está acontecendo? Ela perguntou, tentando entender a reviravolta abrupta. Seus olhos se inundaram de dúvidas.
Por que o empresário aparecera e, mais importante, por que estava vivo? Eu vou explicar tudo, mas agora precisamos sair. Ele estendeu a mão a ela. As crianças olharam para a negra. Sua condição claramente instável. Era um momento crítico. Um segundo poderia mudar tudo. Mas uma explosão reverberou nas proximidades. E a terra sob eles tremeu como se o próprio pacto da vida estivesse desmoronando. O empresário olhou para trás, o rosto pálido. Não, não agora. Ele puxou Negra. E as crianças correram atrás. No momento em que ela hesitou, o homem do carro negro olhou profundamente em seus olhos. Confie em mim. Confiar era uma palavra pesada, mas os gritos de Raul e as expressões de terror das crianças eram um peso maior. O irmão do empresário gritou ordens, e a ação se intensificou. Vá, ele ordenou a seus homens, a intenção letal clara em seu olhar. O grupo avançou, armas em punho. O empresário agarrou a mão de Negra, puxando-a em direção ao carro, onde as luzes brilhantes pareciam prometer um novo destino. Vá, agora, contra todas as suas instigações internas. Ela pulou dentro do carro. As crianças ficaram próximas, segurando-se umas às outras, como ilhas em meio ao caos. O motor rugiu, e o empresário gritou para o motorista acelerar. No instante em que o carro disparou, um som estrondoso ecoou atrás deles. A vida que conheciam estava se desmanchando, mas a pergunta ainda queimava em seu coração, como uma chama que não se apagava. Por que o empresário tinha voltado? O que ele realmente queria dela? E o que Raul agora significava? A reviravolta furiosa deixara marcas na mente de todos, enquanto o carro se movia rapidamente pela cidade, em direção a um futuro desconhecido. Negra tomou coragem e olhou fixamente para o empresário. Você vai me explicar tudo, agora. A tensão no ar era palpável. Havia algo sombrio, algo a mais no plano dele que a fazia sentir que tudo tinha mudado, para pior. A luz da cidade piscava ao redor, mas dentro daquela máquina, tudo parecia escuro, desconcertante. E como se tivessem lido sua mente, as crianças começaram a perguntar em sussurros: O que está acontecendo, Negra? E ali, naquele momento tenso, quando ela buscou palavras que não tinham resposta, a realidade semblava ter se desfeito. E a verdade mais profunda pairava no ar, mais assustadora do que ela poderia imaginar. O que vinha pela frente era um labirinto de revelações, enganoso e aterrador. A pergunta ainda reverberava em sua cabeça: até onde você iria para salvar aqueles que ama? E era a vez de Negra escolher o caminho. Enquanto o carro disparava pelas ruas escuras, o coração de Negra batia descompassado. Ela olhava para o empresário ao seu lado, a confusão de sentimentos a dominava. Ele estava vivo. A ideia parecia surreal. O que mais ele estava escondendo? As crianças, com os olhos arregalados, estavam agarradas uma na outra, sentindo que a tensão no ar era palpável. Precisamos saber o que aconteceu, agora. Negra insistiu, sua voz firme, mas um tremor de incerteza a atraía. O empresário encarou, um misto de alívio e desespero em seu olhar. Eu vou explicar tudo, mas não aqui. Eles estão nos seguindo. No fundo, a sirene de um carro-patrulha soava ao longe, como um presságio. A brisa fria entrava pelas janelas abertas. Mas as gotículas de suor escorriam pela testa de Negra, quase como veneno. Quem são eles? Perguntou, virando-se para ele. Quem me usou? O que você realmente quer de mim? As palavras saíram como um disparo. O empresário engoliu em seco, sua expressão mudando de alívio para preocupação. Eu precisava de você. Você é a chave, Negra. Uma chave? O quê? O carro virou em outra esquina, e no breve momento de silêncio, a voz dele soou quase como um eco. Mas não da maneira que você pensa. Não é apenas sobre você. E de repente, tudo mudou. Um rugido distante atravessou o ar. Um grande impacto, seguido por um grito agudo. Acabaram de passar por uma rua onde algo incrível aconteceu. Uma explosão imensa iluminou a noite, e uma onda de choque eletrificou o ambiente. O carro se balançou, e Negra viu um prédio à distância, em chamas.
Eles estão aqui, o empresário gritou, mas a voz dele se perdeu no caos que se seguiu. De repente, uma porta do carro foi forçada. O reflexo dela no vidro mostrou uma sombra que se aproximava. Alguém em uma roupa escura, um rosto familiar. Os olhos de Negra se arregalaram com a revelação chocante. Não, isto não pode ser verdade. Era Raul, o contador do empresário, agora com uma arma na mão e um olhar de frieza. O choque envolveu Negra como uma onda. Raul, aquele que sempre pareceu tão amigo, agora estava em um lado oposto. O que ele tinha feito com Raul e suas crianças? Negra, ele chamou. Seu tom agora um misto de urgência e algo mais sombrio. Você precisa escolher. Vire isso a seu favor ou perca tudo, de novo. O que ele queria dizer? O carro estava cercado por sombras, e o pânico das crianças ecoava em seus ouvidos. Os sentimentos se chocaram. O amor e a traição se entrelaçaram. Você me traiu? A voz dela saía trêmula, quase um sussurro. Não é traição se há algo maior em jogo. Você não entende? Raul não parecia mais o mesmo. A mudança em sua fisionomia era como uma máscara que se despia, revelando um lado obscurecido que surpreendeu Negra. Ele apontou a arma para o empresário. Você não é mais necessário, não se esqueça disso. E você, Negra, tem que decidir de que lado está. O mundo parecia girar. O carro, os gritos, tudo ao redor estava diminuindo em um manto pesado. Então, com um movimento rápido, Raul disparou. A bala cortou o ar, atingindo o empresário no braço. O grito de dor que saiu de seus lábios fez o sangue de Negra ferver. Não! Ela gritou. Seu coração acelerou, sentindo a necessidade urgente de proteger aqueles que amava. Mas ela também sabia que algo havia mudado. O que Raul tinha em mente? Vamos, agora! Raul gritou, puxando Negra para fora do carro em um ímpeto desesperado. O caos se desencadeou e iluminaram as verdades ocultas em um instante. A traição, as mentiras, tudo fazia sentido de uma forma nova e aterradora. Negra estava diante de uma escolha insuportável. O que quer que estivesse acontecendo, a vida como conhecia estava desmoronando em volta dela. O que mais precisaria sacrificar? A cidade pulsava ao redor e o peso da decisão a derrubava. Ela olhou nos olhos de Raul, e na escuridão ao redor, a pergunta se fez clara. Até onde você iria para salvar aqueles que ama? E naquele momento, tudo parecia uma armadilha. Negra estava paralisada. O grito de Raul a ecoava na mente enquanto a confusão a envolvia. O carro estava cercado. A escuridão na cara de Raul era a evidência de que tudo estava mudando. As crianças choravam. Sua voz ansiosa simplesmente não atingia seu endereço, em meio ao caos que se desenrolava. O que você está fazendo? Ela conseguiu perguntar, sua voz mal escapando. Eu não tenho tempo para discutir, Raul retrucou, parecendo mais determinado do que nunca. Ele puxou a mão de Negra, tentando arrastá-la, mas algo pesava no ar. Por um segundo, o mundo parecia girar. Então, uma explosão distante cortou o silêncio, arremessando um eco de terror em suas mentes. Um frenesi começou, gritos e sons misturados em um tumulto constante. Negra olhou para o empresário. Seu rosto pálido ainda estava em choque. Ele parecia dolorido, mas não era só isso. Havia algo mais profundo em seus olhos que a paralisava. Você ainda está vivo? Ela murmurou. A incredulidade a invadia novamente. Raul então olhou diretamente para o empresário. Você não tem ideia do quão profundo isso vai, disse ele. A frieza no tom dele fez o coração de Negra disparar. Mas tudo parou quando um som inusitado invadiu suas mentes. Um som de motor. Um carro, escuro como a noite, apareceu do nada e parou abruptamente na calçada. A porta se abriu e uma mulher de cabelo curto e vestindo couro saiu de lá. Era uma figura agora familiar. A antiga mentora de Negra, Lin. A mestra que a ensinou tudo sobre Kung Fu. Negra, Lin gritou, dirigindo-se a ela. Vá, enquanto ainda há tempo.
O comando a fez titubear, mas seus olhos estavam fixos no empresário. Lin continuou. O que você não sabe é que ele não está sozinho. Ele nunca esteve. Você faz parte de algo muito maior. Nesse momento, a máscara de confiança do empresário despencou. O que você quer dizer com isso? Tentou replicar, mas a voz tremia. A tensão no ar era cortante. Raul se virou para Lin, apontando a arma. E você, por que tá aqui? Quer se juntar a eles? O queixo de Lin se elevou, desafiadora. Raul, eu sou a única pessoa que pode fazer você ver além da escuridão que está prendendo seus sentidos. Negra, ouça-me. A verdade sobre o empresário é que ele não é quem você acha que é. Ele está manipulando todos nós. E você precisa saber a verdade antes que tudo termine. Negra estava atordoada. As palavras de Lin eram uma tempestade em sua mente. A vida que conhecia parecia desmoronar como um castelo de cartas. O empresário olhou para ela e a urgência em seu olhar ressoou. Negra, não acredite no que ela diz. É uma armadilha. Um estrondo, então, um novo impacto. O carro de Lin estava cercado. Homens armados saíram de todos os lados, como sombras se materializando da noite. O clima era um campo de batalha. A adrenalina disparou em seu corpo. A respirada de Negra se intensificou. Ela estava no limite. Raul virou-se para Lin, sua expressão pesada. Se você está aqui, então a missão estava mesmo em andamento? Você é parte deles? A traição perfurou o ar enquanto as crianças choravam em seus braços. O rosto de Negra estava pálido. A percepção da traição era um golpe em cheio no seu coração. A mulher de couro sorriu, mas não era um sorriso de felicidade. Era uma expressão cruel. Você finalmente entendeu. Mas isso não importa agora. O que importa é como você vai reagir, Negra. Você ainda pode escolher. A verdade pode ser o seu maior aliado ou seu pior inimigo. As palavras de Lin foram um golpe profundo. A luz das lanternas os iluminava. A cena estava presa em um time capsule de tensão e orgulho ferido. Negra sentiu o peso de suas escolhas esmagá-la. Seu olhar se voltou para o empresário, e enquanto a pergunta que ardia em sua mente se reafirmava, a epifania a atingiu. O que mais ele havia escondido? E naquele instante de revelação, uma nova explosão ecoou. O impacto arremessou todos para o chão. Enquanto o cenário abrasador se desdobrava, Câmara vacilou. A divisão entre verdade e mentira, entre amigos e inimigos, havia se tornado nebulosa. Uma nova decisão precisava ser feita. Assistindo o caos ao redor, Negra entendeu que a batalha pela verdade apenas começava. Até onde ela iria para desvendar aquilo que todos ao seu redor mantinham oculto? A noite de horror se aproximava, e ela não sabia se conseguiria lidar com as profundezas dessa nova revelação. A pergunta ecoava: quem realmente estava com ela e quem estava ali para enterrá-la? Negra estava paralisada. O grito de Raul ainda reverberava em sua mente, enquanto a confusão a envolvia. O carro estava cercado, e a escuridão refletida no rosto de Raul mostrava que tudo estava mudando. As crianças choravam. A voz desesperada delas atravessava o caos. O que você está fazendo? Ela conseguiu perguntar, quase sem ar. Eu não tenho tempo para discutir, Raul disse, parecendo decidido como nunca. Ele puxou a mão de Negra, tentando arrastá-la, mas algo pesava no ar. Um estrondo, uma explosão distante sacudiu o chão. Gritos e sons se misturavam, quase criando um clamor ensurdecedor ao redor deles. Lin, a mentora de Negra, surgiu da penumbra. Negra, sua voz cortou o ar. Vá, enquanto ainda há tempo. O comando a fez hesitar. O empresário, ferido, ainda estava atordoado, enquanto Raul encarava Lin com um olhar de desprezo. Você não está fazendo isso, Lin. Raul gritou, apontando a arma. Você não tem ideia do que está tentando impedir. Os olhos de Lin brilharam intensamente.
O que você não sabe é que esse jogo já está em curso, Raul. Você está apenas uma peça, assim como todos nós. Aquela frase reverberou, como um trovão no silêncio temporário que se seguiu. Negra sentia que tudo estava prestes a desmoronar. O que significa isso? O que você quer dizer, Lin? Perguntou, sua voz hesitante. Então, de repente, um barulho estrondoso fez a atmosfera vibrar. Uma luz ofuscante se aproximou, e uma explosão colossal ocorreu a poucos metros, enviando escombros para todos os lados. E então, a reviravolta. Do meio da poeira levantada, uma figura imponente saiu. Poderosa e imponente, com um sorriso sádico nos lábios. Era o empresário, mas não o mesmo que ela conhecia. Seus olhos estavam frios, plenos de uma maldade que a fez estremecer. Espere. O que está acontecendo? Ela se virou para Lin, que estava tão paralisada quanto ela, mas com um semblante que implorava por uma resposta. Esse não pode ser o mesmo homem, disse, o nó na garganta dela se apertando. Ele é um agente duplo, negra. Ele tramou tudo isso. Lin gritou, enquanto o empresário olhava para ela com desprezo. Você sempre foi uma incômoda, Lin, sempre questionando. Estou aqui para remover o que não se encaixa no meu plano. Ele se virou para a negra. E você, querida, tem uma escolha. Ficar sob a proteção de uma traidora ou se juntar a mim e descobrir seu verdadeiro potencial. As palavras dele a queimavam como ácido. As crianças gritaram. Negra, não! Uma delas chorou. O impacto da verdade a atingiu como uma avalanche. Raul, você também sabia disso? Indagou, sem acreditar que ele poderia estar envolvido com algo tão sombrio. Negra, não é o que você pensa. Raul tentou justificar, mas a voz dele estava cheia de desespero. Só não sabia que ele voltaria, que ele te usaria. Usar? Usar como? Ela exigiu, a dor e a confusão a consumindo. O que há de tão importante em mim? A verdade. Ele hesitou, e os ruídos ao redor pareciam se intensificar. A fogueira da traição estava se acendendo. Você é a chave para tudo isso, para um novo começo. E nesse instante, todas as peças começaram a se juntar em sua mente, mas não da maneira que ela esperava. O carro fervilhava de caos, e ela olhou para a cena em volta. A escolha estava diante dela. No fundo do seu ser, algo a puxava, uma força que não conseguia ignorar. Em frações de segundo, uma nova explosão lançou todos para o chão. Os gritos das crianças se misturavam ao caos. Então, enquanto a poeira se assentava, Negra viu. O empresário ergueu a mão apontando em sua direção. O olhar dele era ameaçador. Escolha, Negra. É a sua única chance de verdade. Se não se juntar a mim, você vai perder tudo. O mundo dela virou de cabeça para baixo. Raul, a traidora. A mulher que uma vez foi sua mentora e agora. O que realmente acontecia? A cidade ao redor deles continuava a pulsar, mas o que aconteceria em seguida se tornava cada vez mais obscuro. A pergunta ecoava em sua mente. Até onde você iria para descobrir a verdade? E então, com o peso de todas as escolhas, ela precisou decidir. O que mais estava em jogo? E quem realmente estava ao seu lado? Negra estava paralisada. O grito de Raul ecoava em sua mente enquanto a confusão a envolvia. O carro cercado, a escuridão contagiante no rosto de Raul mostrava que tudo estava prestes a mudar. As crianças choravam, suas vozes desesperadas se misturando ao caos. O que você está fazendo? A voz dela saiu tremida, com medo do que poderia acontecer. Não tenho tempo para discutir, Raul disse. A determinação em seu olhar estava mais forte do que nunca. Ele puxou sua mão, tentando arrastá-la para longe, mas o ar estava pesado. Um estrondo, a terra tremeu e uma explosão distante fez todos se encolherem. Gritos e sons de disparos preenchiam a noite espessa. Negra! Lin apareceu gritando por ela. A mentora, com seu olhar sério, fazia com que Negra hesitasse. Vá, enquanto ainda há tempo. Mas o empresário ferido era tudo o que ela conseguia ver. O rosto pálido e a expressão tensa dele a deixaram inquieta. O caos fora do carro se intensificava, e ela se viu em um campo de batalha entre o que sabia e o que estava prestes a descobrir.
Quem está falando a verdade? Ela gritou, olhando para Raul e Lin em desespero. O empresário, esperando a resposta, parecia estar preso entre um mundo de dor e um de mentiras. Você realmente acha que pode confiar neles? Ele encarou Lin, desprezo evidente nos olhos. Apenas jogue tudo o que você tem fora. Eles não são amigos. Nunca foram. E então, tudo explodiu. Uma luz ofuscante invadiu a cena. Um carro negro apareceu de repente, parando abruptamente próximo ao deles. A porta se abriu e uma figura alta emergiu. Uma silhueta que Negra reconheceu instantaneamente. Não! Você não pode estar aqui! A voz dela ficou presa na garganta. Era sua mãe, mas não a mãe que Negra lembrava de suas memórias felizes. A expressão no rosto dela estava longe de ser acolhedora. Você não deveria estar envolvida nisso, Negra, ela disparou, mirando Raul com um olhar de desprezo. Você não entende o que está em jogo. Quem é você? Raul perguntou, o ceticismo em sua voz se misturando à confusão geral. Esse era um nível de traição que ele não esperava. A tensão no ar se tornava palpável. As crianças choravam, segurando-se umas nas outras, e a imagem de sua mãe na escuridão fazia seu coração disparar. A mãe delas avançou, um brilho poderoso nos olhos. Negra, você não tem ideia do que sua vida realmente significa. Você é uma peça-chave em um jogo de poder que começou muito antes de você nascer. Uma peça-chave? O desespero infestou a voz de Negra. O que você está dizendo? Eles estão manipulando tudo, e você, minha filha, é o que eles querem. A voz da mãe era um misto de carinho e urgência. Saia enquanto ainda pode. Nesse instante o empresário sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era uma expressão que falava de poder, de controle. Você não pode sair, Negra. Você é mais valiosa aqui do que nunca. E então, antes que qualquer um pudesse agir, a mãe de Negra revelou um dispositivo em sua mão e pressionou um botão. O chão tremeu de novo e uma onda de energia atravessou a cena. O carro balançou com a força da explosão. Não! O que você fez? Raul gritou, enquanto a realidade começou a distorcer-se ao redor deles. As crianças gritaram e tudo escureceu de repente. Num instante, o que parecia ser apenas uma batalha de sobrevivência se transformou em um pesadelo surreal. A cidade, as ruas, tudo ficou irreconhecível. Tentáculos de sombras surgiram do nada e engoliram tudo em seu caminho. As figuras em volta começaram a desaparecer. E a única coisa que restava era um eco de vozes sussurrando segredos obscuros. Negra sentiu o peito apertar. Ela não sabia onde estava. E a única certeza era que nada mais fazia sentido. A pergunta que antes ecoava em sua mente agora se tornava uma obsessão. Até onde você iria para descobrir a verdade? Mas a verdade que ela buscava agora estava mais distante do que nunca, perdida na escuridão. E no meio desse caos, uma nova pergunta surgiu. Quem realmente eram os aliados e quem era o verdadeiro inimigo? Tudo o que ela conhecia estava prestes a ser desmantelado. O mundo girava rápido demais. A confusão era um turbilhão. Negra não conseguia entender como tudo havia chegado a esse ponto. A figura de sua mãe, agora envolta em mistério e tensão, pairava no ar como um fantasma. Aquela luz ofuscante precisava ser iluminada. Você realmente acha que pode me usar, mãe? A raiva e a mágoa a contaminavam. Se agarra na verdade enquanto pode. A voz da mãe rompeu o caos, mas a urgência estava envolta em desespero. E então, a escuridão começou a se expandir ao redor, como se fosse um monstro prestes a devorar tudo. A cena desenrolava-se em câmera lenta, e as marcas da traição ecoavam. Negra, você não pode confiar no que seus olhos veem. A verdade é mais profunda. Você é mais valiosa do que imagina. Mas os ecos do passado eram pesados. As crianças choravam, e a expressão no rosto de Raul era uma mistura de confusão e temor. Saia da minha frente. Você não tem nada a ver com isso.
Ele estava focado no seu próprio horror. A tensão crescente entre eles parecia uma corda esticada ao máximo. E então, a reviravolta. Uma explosão repentina. O chão tremeu sob seus pés. Era como se o próprio espaço estivesse ruindo. A luz intensa ofuscou suas visões, enquanto pedaços de concreto voavam e ecoavam pelo ar. O carro balançava e o pânico tomou conta. Alguém gritou, mas os sons podiam ser apenas ecos de sua própria mente assoberbada. O mundo se desfez em escombros. E no meio de tudo isso, uma figura se materializou. Um homem alto, enérgico, que Negra reconheceu de um sonho distante. Era seu pai. Alguém que ela achava estar perdido para sempre. Mas a alegria foi esmagada pela dúvida. Você não deveria ter voltado, ela gritou, a raiva se mesclando com uma dor profunda. Como ele podia aparecer nesse momento, repleto de caos? Negra, você precisa entender. A voz dele era familiar, mas ao mesmo tempo estranha. Eles estão atrás de você, e você é a única que pode mudar isso. O olhar dele a estudava com intensidade, mas o que ele dizia soava como uma tragédia iminente. Raul se virou para a nova figura com desconfiança. Você não pode estar falando sério. Tudo que você fez. Ele estava furioso, e a hostilidade ressoava. Inesperadamente, uma nova explosão ecoou, e a cidade na frente deles parecia estar em colapso. Não tenho tempo para essa discussão. Roçou os lábios de Negra. Raul se lançou para frente, a arma em punho, mirando o pai dela. Era um momento de puro terror. Saia do caminho, gritou, e a luz da explosão subia. Os gritos das crianças disparavam mais uma vez em sua mente. Mas a verdadeira revelação atingiu como um golpe, e uma ideia terrível a envolveu. Eles estavam todos conectados a um passado que não podiam escapar. Seu pai não era apenas um homem perdido, mas uma parte fundamental de tudo isso. O choque estabeleceu um dilema profundo em seu coração. Você é o verdadeiro traidor, não é? Ela informou, as palavras saindo como um rugido de dor. Em resposta, os olhos do pai brilharam com um reconhecimento profundo. E toda a fragilidade da situação parecia desmoronar. Você não sabe a verdade, ele exclamou, angustiado. Você é maior do que eles pensam. É por isso que estão atrás de você. Uma rotina de gritos e uma nova explosão interromperam o que mais poderia ser dito. O chão começou a ceder debaixo deles. O pânico era real. A cidade ao redor estava sendo engolida em sombras e chamas. E tudo que Negra podia fazer era girar em busca de uma saída. Saia, corra! A voz de sua mãe era um eco distante. Os sentimentos de traição agora se misturavam com um novo tipo de confusão. Raul e o seu pai estavam em lados opostos, lutando por verdades que pareceram perdidas em meio aos ecos do passado. O que mais estavam escondendo? A necessidade de respostas crescia enquanto a cidade caía em ruínas. A escolha teve que ser feita. O que ela realmente queria? As palavras de sua mãe reverberavam. Você é a chave. Mas qual era a porta que precisava abrir? A escuridão estava engolindo tudo. E no meio desse caos, uma nova pergunta surgia. Até onde você iria para descobrir a verdade quando tudo que você conhecia estava em jogo? A determinação ardia em seu peito. E a próxima decisão provavelmente definiria seu destino. Tudo estava errado. Ou tudo podia estar certo. O mundo girava rápido demais. A confusão era um turbilhão. Negra não conseguia entender como tudo havia chegado a esse ponto. A figura de sua mãe, agora envolta em mistério e tensão, pairava no ar como um fantasma. Ela se lembrava de momentos felizes ao lado dela. Mas agora era como se tudo estivesse desmoronando. Você realmente acha que pode me usar, mãe? A raiva e a mágoa ameaçavam transbordar. Se agarra à verdade enquanto pode. A voz da mãe ressoava, mas a urgência que a cercava parecia apenas aumentar a tensão. As crianças choravam, buscando conforto. Mas o pânico se espalhava como um vírus, e então a escuridão começou a se expandir.
ao redor, como se um monstro estivesse prestes a devorar tudo. Negra, você precisa entender. A expressão do pai transparecia preocupação. Eles estão atrás de você. E você é a única que pode mudar isso. As palavras dele, antes tão familiares, soavam estranhas, como se outra pessoa estivesse falando. Quem são eles? O que está acontecendo? Ela perguntava, em meio ao caos. O carro arranhava na calçada, e a sensação de que tudo estava colapsando apertava seu peito como um abraço sufocante. E então, tudo mudou. Uma explosão brutal em um prédio próximo iluminou o céu noturno, e a onda de choque os jogou para trás. Não! Negra gritou, seus olhos arregalados observando a cena horrenda. Raul se encolheu, olhando o cenário desmoronando. Mas em meio à confusão, algo mudou. No calor da explosão, uma silhueta se destacou das chamas. Não era um bombeiro, nem alguém buscando escapar. Era uma figura não reconhecível, envolta em fumaça, mas com uma aura de autoridade que arrepiou a espinha de Negra. Você não pode escapar, Negra. A voz era clara, cortante. Era a voz de alguém que ela pensava que estava longe, muito longe. É você, Negra sussurrou, seu coração batendo forte. Como aquilo era possível? Num instante, a figura se aproximou. Solaris, uma antiga aliada que antes parecia estar do lado de Negra, agora estava ali. Mas com uma expressão fria e calculista que a surpreendeu. Que jogo é esse? Raul desatou. Você também está aqui? O que está acontecendo? Solaris piscou para eles. Tudo o que você pensou que sabia estava errado. Vocês são peças em um tabuleiro. E são apenas peças. A frase cortou a tensão como uma faca. O que era essa revelação? As palavras dela ecoavam em sua mente. O empresário, o golpe em sua vida. Tudo começava a fazer sentido. Mas ao mesmo tempo, não fazia. A cidade ao redor desmoronava. Atingida, aterrorizada e também intrigada, Negra hesitou. Você estava a quem você realmente serve, Solaris. O rosto de Raul estava pálido, a ansiedade crescendo. Serve a mim. Solaris admitiu, com um sorriso que removia qualquer dúvida sobre suas intenções. De repente, todo o passado de amizade e lealdade desabou. Vocês, especialmente você, Negra, têm um papel fundamental no meu plano. Os olhos de Negra se arregalaram. Você está sendo manipuladora. Nós sempre tivemos um retorno forte, juntas. O que há por trás disso? Nesse momento, o chão sob eles tremeu de novo. As crianças estavam desesperadas, agarrando-se a ela, temendo o que estava por vir. Solaris mirou diretamente para elas, um brilho maligno em seu olhar. Elas não têm lugar nesse jogo. Você, Negra, deve escolher. Salve-as ou junte-se a mim e destrua tudo o que conheceu. Uma onda de choque atravessou Negra. O que ela achava que era uma luta por sobrevivência, agora era uma batalha para decidir quem realmente tinha controle. O silêncio ficou pesado ao redor deles. E enquanto ela processava a verdade assombrosa, uma nova pergunta surgiu. Até onde você iria para descobrir a verdade quando tudo o que você conhecia estava em jogo? A respiração dela parou, e o mundo ao redor parecia inteiro. A decisão dela poderia mudar tudo, e a tensão pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar, deixando o futuro incerto. E assim, com as chamas ao fundo avolumando-se, Negra se viu presa entre alianças quebradas e a vida que tinha que defender, enquanto o abismo do que se tornaria se aproximava. O caos havia se instalado na mente de Negra. O cheiro de fumaça e o som de gritos lhe cercavam como uma tempestade. A cidade em volta estava em chamas, e uma nova realidade pairava sobre ela. A figura de Solaris surgia como um pesadelo, e a única coisa que ela conseguia pensar era na segurança das crianças. Você não pode me usar. Negra gritou para Solaris, a raiva pulsando em suas veias. Eu não sou uma peça no seu jogo. As palavras saíram como um desafio, mas ela sentia a vulnerabilidade em cada sílaba. Lin e Raul se moviam para o lado, assustados, enquanto o pai de Negra e sua mãe estavam prestes a se enfrentar. A tensão era palpável. Solaris sorriu, seus olhos brilhando com uma insensatez temível.
Você realmente acha que pode escapar? Está no seu sangue. Você é a chave para tudo. O acreditar nas suas palavras a fazia sentir-se perdida. O que isso significava? No fundo, uma explosão a fez estremecer, arrastando a mente dela para o presente. Com um movimento rápido, Negra pegou a mão das crianças e se afastou, quase instintivamente. Olharam para ela com olhos cheios de medo, e aquilo a partia em pedaços. Elas não tinham culpa alguma nesse jogo terrível. Negra, não! Raul chamou, desesperado. Mas era a voz da mãe que a ancorava. Você precisa entender, filha. É uma escolha de vida ou morte. O medo enraizado nas palavras dela soava com um peso imensurável. Os homens de Solaris começaram a se aproximar, e suas armas brilharam sob a luz das chamas. O coração de Negra disparava, e a escolha se impunha. Ela respirou fundo, sentindo a força do passado e o peso do presente. Não, eu não vou deixar que façam isso com quem eu amo. Com uma determinação renovada, Negra se virou para Solaris. A única coisa que eu sou é uma mãe. Eu vou proteger essas crianças. E com um soco feroz, acertou o queixo de Solaris, fazendo-a cambalear para trás. O choque fez a figura de autoridade vacilar, e aquele foi o momento em que Negra decidiu. Ela não era uma marionete, ela era a responsável. E quando a confusão se desenrolava, as crianças gritaram, mas o pânico estava dando lugar à coragem em seu coração. Negra olhou nos olhos delas e disse: confiem em mim. Eu vou mantê-las a salvo. Nesse instante, os sons de sirenes começaram a se aproximar e o céu noturno parecia mais brilhante. A cidade não apenas queimava, ela também estava acordando. A vida estava lutando para emergir das cinzas, e Negra percebeu que poderia lutar com tudo o que tinha. Ela e Raul se uniram para enfrentar os homens de Solaris. Com cada movimento, ela sentia que estava resgatando não só as crianças, mas também a guerreira que havia dentro dela. As explosões já não eram mais um símbolo de medo, mas de poder. O grito de coragem reverberou em seu ser enquanto ela lutava. E quando os primeiros raios de sol começaram a cortar a escuridão da noite, uma luz começou a preencher o céu, e o destino de todos ali se chocou. Os homens recuaram e, ao olhar para trás, Negra viu sua família. As crianças estavam seguras e com ela. Vamos, precisamos sair daqui. Raul puxou a mão dela e juntas elas correram para a liberdade. A cidade precisava dela e, mais do que nunca, ela estava disposta a garantir que o ciclo de sofrimento não continuasse. Mas enquanto escapavam, uma dúvida ainda restava lá no fundo. O que mais aguardava em seu futuro? E os segredos que foram revelados, como isso mudaria sua vida? Alguma vez tudo seria resolvido? Ela olhou para as crianças ao seu lado, e a promessa de um novo começo iluminou seu coração, mas o peso da verdade permanecia. E agora, faça esse momento contar. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vão abalar suas emoções. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo, me ajudando a trazer mais conteúdo poderoso para você. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final dessa história. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho incrível. Apenas os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com estas ações. Vamos juntos nessa jornada.